Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, na antiguidade, quando os reis venciam as batalhas, eles voltavam trazendo os despojos dos povos vencidos e desfilavam triunfalmente sob os aplausos do povo. Faziam, em geral, um arco, chamado Arco do Triunfo, uma espécie de portal, como sinal da sua vitória. E muitas vezes colocavam nesse arco alguns desses despojos ou esculturas dos despojos. Ainda hoje nós podemos ver em Roma vários arcos, perto ali do Coliseu há alguns, arco de Adriano, arco de Constantino, e a gente observando as esculturas, a gente vai ver em alto relevo esses arcos, sinais, símbolos dos povos conquistados. Há também em Roma uma via chamada de Via Triunfale, rua, né? Via Triunfale, e era exatamente por onde chegavam os vencedores. E esses arcos são lá verdadeiros monumentos da vitória. Hoje também nós celebramos um grande triunfo, uma grande vitória. Jesus de Nazaré, nosso Senhor, depois de tormentosos sofrimentos até a morte, e uma morte vil, uma morte vergonhosa do ponto de vista humano. Morrer numa cruz era os piores criminosos, e ele morre entre dois ladrões. Depois de sofrimentos até a morte, até derramar o seu sangue por nós, ele é sepultado, seu corpo vai para o sepulcro, sua alma vai para as regiões inferiores, que nós chamamos de infernos. Depois ele vem então, ressuscita, glorioso e triunfante, para nunca mais morrer. Jesus é, pois, este grande vencedor, é este grande rei, vencedor da morte, vencedor do demônio e vencedor do pecado, vencedor de tudo aquilo que nos escraviza. E ele assim conquista para nós a verdadeira liberdade, como ouvimos São João dizer no seu prólogo: e a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de modo que fomos conquistados por Jesus Cristo, vencedores da morte, vencedores do demônio, vencedores do pecado, e assim nós nos tornamos verdadeiramente livres, com um poder, o poder de sermos filhos. Já não somos servos, como fala o apóstolo São Paulo, mas nós somos filhos e podemos chamar Abba, Pai. Deus é nosso Pai, e essa vitória foi conquistada por Cristo, é vitória dele, mas é também vitória nossa. Com Cristo nós somos vitoriosos. E é esse encontro com Cristo que nos leva a darmos uma resposta a Ele. E a vitória vem porque nós correspondemos a Ele diante desta vinda que Ele faz para nós vitorioso. Foi esse o encontro que São Paulo teve quando ia na estrada de Damasco. São Paulo, que era um grande perseguidor da igreja, falava mal da igreja e perseguia,
levava presos os cristãos e achava que estava fazendo certo, porque defendia a antiga lei, e achava que os cristãos adoravam um morto, alguém que tinha morrido numa cruz. Isso era uma blasfêmia, adorar um morto. Mas quando ele chega à estrada de Damasco e se encontra com Cristo e vê que ele está vivo, ele se transforma. E o Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Perseguir os cristãos era perseguir o próprio Cristo, porque o cristão, ele é membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Perseguir um cristão é perseguir o próprio Cristo, porque o cristão é aquele que participa de modo íntimo, de modo pessoal e de modo sobrenatural da vida do próprio Cristo. Então é esse grande mistério que nós celebramos hoje, o mistério da ressurreição, e é verdadeiramente um mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério dessa vitória, que é uma vitória dele, mas é uma vitória que vem para nós. Como eu disse no início dessa pregação, os vencedores faziam o seu triunfo na cidade e celebravam com grande festa esse triunfo da vitória. E como nós devemos celebrar a nossa vitória e a vitória de Cristo? Como celebramos o triunfo de Cristo? São Paulo já nos ensina na epístola de hoje, juntamente com a própria liturgia do dia. A liturgia de hoje nos indica duas notas características dessa alegria. A nossa alegria de hoje é uma alegria da verdade, que é expressa na epístola, e uma alegria da caridade, que vai ser expressa na oração que a igreja faz depois da comunhão. Primeiro, uma alegria da verdade. Segundo a vibrante exclamação de São Paulo, celebremos a festa, nós acabamos de ouvir, não com o velho fermento, o fermento da mentira sobre nós mesmos, sobre Deus, o fermento do pecado, o fermento da maldade humana, que leva o homem a recusar a Deus, como fez Pedro e fez Judas. Mas o fermento, nós devemos agora utilizar os ázimos, os pães ázimos podem ser fermento, da pureza e da verdade, como Pedro depois de convertido. Existem neste mundo muitas alegrias, meus queridos irmãos, e o mundo nos oferece muitas alegrias, de dia e de noite. Muita alegria passageira, uma noite de uma festa, uma noite da bebedeira, um baile, o dia inteiro secando numa areia quente em Copacabana, agora é barro, embora. São alegrias daquele momento ali. Algumas alegrias são alegrias indiferentes, nem boas nem más. Outras alegrias, de acordo com o divertimento, são más, ou são ocasiões ruins que levam ao pecado, ou outras são alegrias intrinsecamente más. Uma alegria de um alcoólatra, quando bebe, se sente alegre, mas se é dependente, não é má. Assim qualquer vício. A alegria de alguém que procura pornografia é má, intrinsecamente má.
que leva diretamente ao mal. Mas o mundo é cheio de seduções, de alegrias, que são alegrias passageiras, porque elas se apoiam em fundamentos muito fracos, se apoiam sobre a areia, coisa fraca. Depois de uma noite tudo passou. Tudo passou. São alegrias assim inconsistentes, inconstantes. Depois levam a uma ressaca, a uma depressão, a um sofrimento, a um remorso, a uma desilusão. Uma vez chegou um rapaz e disse: padre, eu estou desiludido. Disse: graças a Deus. Ah, por que está dizendo graças a Deus que eu estou desiludido? Graças a Deus, você estava iludido. Se você está desiludido, você agora não está mais iludido. Só se desilude quem se ilude. O mundo causa essas ilusões e a gente se ilude. Então, quando chega desiludido, que bom, não está mais iludido. Porque as alegrias do mundo, muitas vezes, iludem. Porque a gente acha que elas são para sempre. Muita gente diz: vamos viver o momento como se fosse a eternidade. Só que para sempre é só Deus. O resto tudo passa. Mas a alegria da Páscoa é um gozo de viver a verdade, de se sentir na posse da verdade, a verdade que é Cristo e a verdade que Ele próprio nos trouxe ao mundo e que confirmou com a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela nos dá a certeza de que não é vã a nossa fé, de que nós não colocamos a nossa esperança em coisas passageiras, colocamos a nossa esperança em alguém que é consistente, que é uma pedra, e a pedra angular, que Jesus mesmo fala, que é uma rocha. Por isso, colocar a nossa alegria em Cristo, aí está a nossa verdadeira felicidade, porque Ele é a vida. Ele próprio nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Cristo está vivo e é a vida por excelência. Então, se nós colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo, nós aí vivemos, senão nós morremos. Então esta é a grande alegria que São Paulo fala, a alegria na verdade. Mas existe uma outra alegria também na verdade, que é com relação a nós mesmos. Porque nós olhamos de um lado Jesus Cristo com seu amor, e de outro olhamos para nós mesmos. E se nós somos verdadeiros, vamos reconhecer com sinceridade que nós somos fracos. Reconhecer nossos defeitos. E nós devemos sentir dentro de nós uma necessidade contínua de nós nos convertermos. Porque nós somos pecadores. Há dentro de nós uma luta constante, como que dois homens dentro do nosso coração, o homem velho do pecado e o homem novo, renascido da graça pelo batismo. Nessa luta interior, muitas vezes nós deixamos o homem velho vencer, e Cristo, Ele vem nos transformar para vivermos esse homem novo, que somos nós, revestidos da graça de Deus, e reconhecermos que nós somos fracos, que nós não somos melhores, nem piores que ninguém, nós somos fracos, e há em nós uma tendência para a queda, por causa do pecado original. Por isso é necessária uma constante conversão no dia a dia, uma constante luta
um constante espírito de sacrifício. Isto é esta verdade que São Paulo nos fala. Purgar o velho fermento, tirar esse velho fermento das paixões, para nos renovarmos totalmente com Cristo ressuscitado. São Paulo fala também da alegria da caridade, ou da caridade, fazendo a verdade da caridade. Por isso, a oração depois da comunhão, que nós recebemos Jesus, que é o sacramento do amor, o sacramento da caridade, sacramento da caridade. A oração vai dizer: Senhor, infundi o espírito da caridade em nós, e por tua misericórdia conserva-nos concordes e unidos. E o sacramento da Eucaristia nos dê esta união íntima com Deus e esta união entre nós. Não pode haver uma verdadeira alegria pascal se houver mágoa em nós, se houver uma tendência a querermos pisar nas pessoas, se não houver união, se não houver concórdia, se não houver bondade, se não houver benevolência para com o outro. Não pode haver alegria pascal onde há intrigas, há ódio. Não pode haver. Porque a alegria pascal é uma alegria da caridade. O Evangelho já nos escreve as piedosas mulheres, fidelíssimas do Senhor, na manhã do domingo, já de madrugada, elas correm alegres e apressadas ao sepulcro e conversavam entre si. Interessante, os homens ficaram em casa comendo, as mulheres, olá, parabéns às mulheres aí corajosas. E como toda mulher, agora, o que a gente vai fazer? E aí? Quem vai tirar a perna? Muito pesado. Mas elas foram assim mesmo. A gente não sabe quem vai tirar a perna, mas que a gente vai. Bonito isso. Nós temos um caminho a seguir. Um caminho para a vida eterna. Eu não sei como vai ser, eu sei que eu posso cair, sei que tenho minhas dificuldades, mas eu vou. Essa é a lição que dá às mulheres. E elas então, elas não desistem. O desejo de encontrar Jesus era muito maior do que qualquer preocupação de tirar a pedra. Não tinha que tirar, porque elas iam fazer lá a cerimônia de embalsamar o corpo de Jesus, porque elas iam terminar aqueles atos que não foram possíveis serem feitos na sexta-feira, porque o sol já tinha se posto. Mas elas foram. E quando chegam lá, corajosamente, sem, como diz, sem serem acomodadas. Elas não foram acomodadas. Elas foram correndo de madrugadinha e chegam lá e encontram os anjos. Vocês procuram quem? Jesus está aqui. Ele ressuscitou. Olhem só o lugar onde depositaram. Vão lá, falem aos discípulos e a Pedro que ele vai preceder a todos na Galiléia. E elas então foram correndo. Imagina aquelas mulheres ali, vocês viram? Ele ressuscitou, e uma falava e a outra, e todos ao mesmo tempo, como é costume, e chegavam lá, falaram com os discípulos, e começaram assim: não, podemos acreditar? Ficaram. Foi até bom eles não terem acreditado logo na primeira, porque isso dá mais segurança para nós, no sentido de que, puxa, eles falaram que ressuscitou depois de ter muitas provas. Foi muito bom. Vai contra aqueles que negam a ressurreição de Cristo. O fato deles não acreditarem nisso foi bom também, e vai contra aqueles que hoje são contra a ressurreição de Cristo, negam a ressurreição, dizendo que apenas foi uma ressurreição psicológica, emotiva, um sentimento de transformação que aconteceu nos apóstolos. Ora, como é que pode ter acontecido isso se eles nem acreditaram?
As mulheres sim. Mas eles não. Hoje foram acreditando. Mas até no último dia Jesus chama a atenção quando era a incredulidade deles. Isso foi bom, porque quando eles pregaram, morreram por essa verdade, nos dão a certeza que são realmente testemunhas verdadeiras de que Cristo ressuscitou. Mas a alegria daquelas mulheres era transbordante. Também nós sentimos dentro de nós uma certa dificuldade para seguir Jesus Cristo. São os nossos defeitos, são muitas vezes maus exemplos que nós vemos nas pessoas, inclusive da igreja, que é pior. São dificuldades mesmo da vida interior, são más tendências que nós temos, são inúmeras pedras e dificuldades da distância para ir à igreja, dificuldade do tempo, dificuldade da saúde, enfim, encontramos muitas pedras na entrada desse sepulcro. Nós imaginamos, mas temos que nos colocar sempre a caminho. Quem nos vai tirar a pedra? Deus tira a pedra. Nada pode nos impedir de encontrar Jesus Cristo. São Paulo nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a vingança, a morte, a maldade, frio, a nudez? Nada pode me separar do amor de Cristo, nem nossos defeitos, se nós confiamos nele, nem nossa sede desregrada, poder, prazer, dinheiro, nem nossa ambição, nem a nossa petulância de não querermos dar o braço a torcer, nem nossa falta de espírito de sacrifício e muitas outras coisas. Nada pode nos separar do amor de Cristo se nós nos pomos a caminho ao encontro dele e confiamos nele, porque ele nos transforma com a sua graça. A graça de Deus remove qualquer pedra. Basta termos reta intenção e fazermos a vontade de Deus e confiarmos nele. A providência de Deus cuida de cada um de nós e nunca nos desampara, como cuida da igreja, cuida de cada um de nós. Agora, essa busca de Deus deve ser progressiva, cada dia, e constante durante toda a nossa vida. Por isso deve reinar sempre em nossas almas aquela atitude das piedosas mulheres: correr ao encontro de Cristo sempre, mesmo que encontre pedras pelo caminho. Devemos ter uma certa inquietude, uma inquietação que nos faz buscar sempre, de modo ávido, constante e até curioso, a Jesus Cristo, confiando sempre na sua ajuda, porque nós somos fracos. Porque essa festa da Páscoa, na nossa paróquia, depois dos exercícios da Quaresma, depois da linda Semana Santa que nós tivemos, muito significativa nos seus diversos dias, que essa festa da Páscoa traga para nós uma renovação para toda a paróquia e para cada um de nós, uma verdadeira renovação espiritual, um desejo intenso de nossa santificação e de buscar viver em Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Amém.